O Ceará é conhecido como Ceará, Terra da Luz, por ter sido pioneiro na abolição da escravatura. Você poderia falar um pouco sobre esse processo de abolição, como foi que se deu a libertação dos escravos aqui no Ceará? Esse é um dos temas mais mitificados aqui no Ceará ainda hoje, né? Basta ver a quantidade de datas, monumentos que se referem à abolição, né? O Ceará teria acabado com a escravidão em 1884, na 25 de março, que hoje é feriado, inclusive, né, no estado, em referência ao local de ter sido os primeiros locais do Brasil a pôr fim, portanto, ao trabalho servil. O Ceará, na verdade, historicamente, teve menor trabalho escravo que em relação, por exemplo, a Pernambuco, que a Bahia, que a Rio de Janeiro, que Minas Gerais. Isso não quer dizer que o trabalho escravo, a escravidão, né, e a questão negra não tem uma importância no Ceará. Claro que tem. Apenas é de se constatar que essa influência ela foi menor, né? E por quê? Porque o Ceará era um estado pobre, uma região periférica dentro da América Portuguesa. A economia cearense era pouco rentável, havia uma grande quantidade de massa, de trabalhadores sem teto, sem terra, vivendo, vagando pelos sertões, não raro trabalhando pela comida. Então, como era um local pobre, não havia tantos recursos para comprar cativos da África, que eram caros. No século XIX, nós temos alguns dados, alguns trabalhos acadêmicos, que mostra que um escravo custava em média, que hoje seria em torno de 5, 6, 7 mil reais um único escravo. Então, na área tão pobre, o Ceará não se fundamentou para, né, um trabalho escravo, como ocorreu em outros locais da América Portuguesa. Esse é um fator importante para entender, então, o porquê da abolição do Ceará, né, desse pioneirismo cearense na abolição em 1884. E, lógico, há outros fatores, como, por exemplo, a questão da influência da própria Europa, no final do século XIX, a chamada Belle Époque. A Europa vive uma época de otimismo, o capitalismo está vencendo, né, de civilização, de progresso. Se vê a escravidão como algo ruim, algo selvagem, algo bárbaro. Então não é à toa que a campanha abolicionista feita no Brasil e no Ceará nesse momento era feita por grupos de classe média, professores, advogados, médicos, padres, em que há uma grande influência da Europa. Eles creem que fazer a abolição no Ceará, a abolição no Brasil, é trazer um progresso para essa região, é levar o Ceará, o Brasil, a um nível de civilização tal qual existia na Europa. Também há de observar-se que a escravidão ela perdeu aquela espécie de consenso social que durante muito tempo ela apresentou. Durante muito tempo, salvo alguns intelectuais, salvo alguns religiosos, a escravidão era justificada, era aceita por muitos setores da sociedade. O Alcorão, a Bíblia aceitava a escravidão. De repente, no século XIX, com o iluminismo, com o abolicionismo, né, com o liberalismo, a escravidão passou a ser vista como algo bárbaro, algo absurdo, algo execrável. E essa condenação, ela também abrange segmentos populares. Né? E o exemplo mais famoso dessa perda de prestígio que a escravidão, né, deixa de ter entre a população, né, cearense é a famosa greve dos jangadeiros de 1881. Estava ocorrendo nesse momento chamado tráfico interprovincial. Vários escravos do Ceará estavam sendo vendidos, embarcados para serem negociados nos cafezais do Rio, de São Paulo, e portanto lá iam continuar como escravos. Então, o movimento abolicionista do Ceará teve a ideia de pedir aos jangadeiros, homens pobres, né, trabalhadores da praia, do mar, de não embarcar os escravos em suas jangadas, porque em Fortaleza havia um detalhe, o porto era muito ruim, então os navios ficavam ao largo e o transporte de pessoas, mercadores escravos, era feito da praia aos navios em jangadas. Então, daí a greve. A greve é para que os escravos não sejam levados da praia aos navios, né, nessas jangadas. E a greve tem grande repercussão, chamam a polícia, tem conflito, há uma grande discussão dos abolicionistas, dos jangadeiros, e no fim a greve é um sucesso, tem muita repercussão, tanto que um dos participantes
desse movimento grevista dos jangadeiros, depois vai ser lembrado, ainda hoje é muito lembrado, mas na época é lembrado no Sudeste especialmente, que é o Dragão do Mar, o Chico da Matilde, que chega ao Rio de Janeiro, homenageado, está na imprensa. E o Ceará, então, mesmo tendo uma quantidade menor de escravos, essa campanha abolicionista e a precoce abolição tiveram uma grande importância política, porque impactaram na campanha da abolição, pela abolição em todo o Império. Então, o Ceará foi destaque em jornais, não só do Centro-Sul, mas até mesmo na Europa, como na França, como em Paris.